A Bíblia fala na epístola de aos Filipenses, ela vai dizer assim no capítulo 2, versículo 4, a Bíblia nos ensina e ela fala assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas se atente cada um para o que também é dos outros. Ou seja, numa versão mais atual, na versão viva, vai dizer assim: não atente-se para o que é seu, mas atente-se para o que é dos outros. Sauda os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos gravar a lição de número 2. Hoje eu quero aqui agradecer a Deus, né, por você, meu irmão, por você, minha irmã, que tem acreditado no nosso trabalho, né? Quero glorificar a Deus pela sua vida desde já. Hoje a lição é muito importante, tá? A lição ela vai falar hoje sobre a pessoa do líder. Então é uma lição que se faz necessário para o nosso entendimento, para a nossa compreensão desse assunto, né? Então eu quero agradecer a Deus, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela oportunidade de poder estar aqui gravando essa aula, porque é uma aula fundamental para o meu, para o seu ministério, porque vai falar sobre um assunto de grande relevância, né? Dá uma olhadinha aqui, ó, vai falar sobre esse assunto, a pessoa do líder. Então, eu estudei esse assunto, eu aqui quero argumentar. Quero falar de algo aqui que vai nos dar uma, uma compreensão a respeito desse tema que é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa conhecer alguns pontos que se faz necessário para que a gente não venha é, cair cair no ostracismo, né? Então eu quero desde já agradecer a Deus. Eu quero pedir a você aí que está me acompanhando, tá? Se inscreva no canal. Aqui desse lado tem o nome inscreva-se. Desse lado aqui, ó, tem o nome inscreva. Do lado direito tá o nome do canal Bíblia em Broadcast. E eu peço a sua ajuda para você se inscrever nesse canal. Se inscreva lá, ative o sininho, compartilhe com mais alguém, né? Me ajude a ganhar almas, a levar a boa semente do evangelho. Então se inscreva no canal e compartilhe. E agradeço pela sua presença aqui nessa plataforma, a qual a gente vamos falar hoje sobre a lição do quarto trimestre, tá? Essa é a lição. Como eu já de costume eu falo, a lição do quarto trimestre está falando sobre liderança na Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir. Então hoje o tema é esse. Eu não quero tomar mais tempo, mas aqui eu quero falar a vocês. Se vocês têm me acompanhado aí, tanto na lição passada, assiste lá a lição adultos que fala sobre vem o fim. E ali eu falei de algumas coisas minuciosas referido propriamente ao que nós estamos passando nessa era atual. Então eu peço a você que está me acompanhando, que você possa assistir. Como de costume, eu sempre falo, a gente estamos no quarto trimestre, tá? Quarto trimestre de 2022, liderança na Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir. Esse assunto é muito importante, muito palpitante, tá? Como de costume, eu peço a vocês aí, tá? Se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo, compartilhe com seu pai, com sua mãe, compartilhe com seus familiares, né? Eu quero aqui abrir um parênteses aqui.
e quero falar para vocês, se vocês estão assistindo a lição adulta, eu gravei a lição adulto, tá nessa mesma plataforma. Se você não assistiu a lição 2, que é a lição fala sobre vem o fim, assista lá essa lição. Ali eu abordei coisas práticas, como eu sempre falo, né? Hoje essa lição aqui, falando sobre liderança, eu quero falar a vocês, é uma lição mais teológica, porém eu vou trazer para uma prática da nossa vida. Por que que, como eu falei na lição passada, por que que nós estamos escassos de líderes que vêm da parte de Deus? Por que que nós estamos escassos? Porque há aí uma proeminência de chamar um líder, não porque ele tem vocação, não porque ele tem chamada, mas porque ele bajula. Então, às vezes, nós estamos vendo isso aí. A gente chama alguém para uma função. Eu costumo dizer que, que há três tipos, falando de líder, existe três tipos de pessoas que incrementa aí nessa entrada, né? Na forma que eu vejo biblicamente falando, que é o líder que é chamado por Deus, o líder foi sorteado por sorte, e o líder que ele entra de forma sorrateira. Ele não entra pela porta, ele entra pela janela. E aí entra aquele ditado: cada um tem a liderança que quer, cada um tem o pastor que quer. Então, tem três tipos de líder: o líder que é chamado por Deus, que se nós ler tanto Atos capítulo 13, você vai ver: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho direcionado. Ou seja, são líderes que são chamados por Deus. Claro que eu estou citando aqui a referência deles. E há o líder que é lançado por sorte. Aí você deve estar pensando: como assim, irmão Miqueias? Me explica aí, eu vou te explicar. O líder que é lançado por sorte é o que está escrito lá em Atos capítulo 1, se não me falha a memória, capítulo 1 em diante, você vai ver ali que foi lançado sorte sobre, acho que é o versículo 12 em diante, que a sorte era para escolher um para colocar no lugar de Judas. E quem seria esse? Seria Silvano ou Matias. Porém, a sorte caiu sobre Matias. Então há um líder que foi lançado sorte, como no Antigo Testamento nós sabemos que era o Urim e o Tumim, né, que lançava sorte para saber se Deus estava escolhendo, se Deus estava falando. E da mesma forma no Novo Testamento, eles lançam sorte para saber quem Deus queria, porém eles já trabalhavam na obra. A diferença desse que foi chamado a lançar sorte para ver se era ele ou se era o outro, o próprio Matias já ingressava dentro do ministério. Vamos partir para os dias de hoje. O próprio Matias, eu creio que ele já lavava o banheiro da igreja. O próprio Matias já pregava a palavra. O próprio Matias já exercia funções do ministério. O próprio Matias já tinha outras funções abirrogadas sobre a vida dele. Então, ali foi só um cumprimento que Deus falou: é isso aí, ele já está fazendo, pode deixar ele. Então, foi lançado sorte. E já aquele que não entra pela porta, é o que pula a janela, esse daí não é o escolhido por Deus. Esse daí que não entra pela porta, mas pula a janela, que aí eu já acho uma coisa meio complicada. Por que que aquele que não entra pela porta, ele pula a janela? Por quê? Porque ele acha que ele tem que exercer autoridade. Ele acha que é ele que tem que fazer e acontecer. Ele acha que ele está aprovado. Ele acha que ele não precisa de ninguém mais, a não ser dele próprio e do conhecimento dele. Então esse daí é o que acaba com muitas igrejas. Porque você coloca um homem desse numa igreja, ele de vez trazer as ovelhas para Cristo, ele traz as ovelhas para ele. E aí todo mundo fica seguindo ele, idolatrando ele e exaltando ele, mas se caso ele falha ou cai na fé, todo aquele povo que está com ele acaba caindo também.
Então esse aí é o que não foi chamado, é aquele que se ele não entra pela porta, ele pula a janela. E já não dá certo isso aí, né? Quando já fala de pular a janela, é que já quer exercer algo que ele não tem chamada. E outra coisa que eu vou falar aqui, a diferença de hoje em dia para os dias antigos é que hoje existe líder que Deus chama, mas hoje existe mais líderes que Deus não chamou, mas ele foi colocado ali porque não tinha outra opção ou porque não tinha alguém qualificado para exercer. Então é por isso que eu estou falando que nós estamos escassos de líderes que vêm da parte de Deus, entendeu? Porque quando o líder vem da parte de Deus, ele vai saber lidar com situações, ele vai saber se colocar diante de problemas, diante de dificuldade. Nós estamos passando por um período que, se nós for analisar, que hoje se dá mais valor o patrimônio do que a pessoa. Hoje se dá mais valor a comunidade do que o ser humano. Ou seja, o prédio, a comunidade no estilo que eu falo é o prédio, no enredo total, vale mais do que a pessoa em si. Então nós não reconhecemos a pessoa como deve ser atribuída, como a Bíblia fala, porque nós lidamos com pessoas, então nós temos que reconhecer a pessoa, não o patrimônio, porque o patrimônio fica. Talvez a gente passamos a analisar o patrimônio porque é de lá que está saindo o dinheiro para comida, para bebida, é de lá que está saindo. Mas se nós não olharmos para a pessoa, nós perdemos a pessoa e perdemos o patrimônio. Então a nossa sociedade, ela está um pouco invertida. Por quê? Porque aonde nós vemos que as pessoas, ela não respeita, olha bem o que eu vou te falar, que isso é muito sério. As pessoas, ela não respeita mais, ela não se respeita mais, pessoa que tem caráter, né? No caso, não respeita mais quem tem caráter. Ou seja, eu escolho a pessoa porque ela tem carisma, porque ela tem influência, porque ela fala bonito, porque tem faculdade, porque tem estudo. Então eu não escolho a pessoa mais porque tem caráter, eu escolho porque tem carisma. E o carisma, muitas vezes, ele compra a pessoa por um momento, porque quando a pessoa não tem chamada, ela vai empurrando com a barriga até onde que dá. Então, a pessoa do líder, que no caso é o que nós vamos falar hoje, é sobre esse assunto. Por que nós vamos falar sobre a pessoa do líder? Aqui eu estou te dando um spoiler já, antes de entrar na lição, eu estou trazendo esse assunto com mais profundidade para você entender o que eu vou falar aqui hoje. Que hoje o assunto aqui é feijoada pura, como eu coloquei no meu status lá, que eu falei que eu estava preparando essa lição. Então, como que eu vou lidar com a geração que ama mais carisma do que caráter? Hoje a nossa geração é essa. Se o cara erra, eu passo a mão pela cabeça do cara. Eu passo a mão pela cabeça do obreiro. Eu passo a mão por a cabeça daquela pessoa e deixo ela ir. Porém, se ela errar de novo, eu vou passar a mão pela cabeça dela, porque hoje em dia se prega, se vela mais o carisma do que o caráter. Hoje em dia é raro você ter líderes que são pessoas que vai te corrigir. Eu sempre, quando eu dou a aula, já falei aqui antigamente, e eu continuo afirmando, eu prefiro alguém que me corrija e faz com que eu melhore, do que alguém que não me corrija e deixa eu ir me perdendo aos poucos. Helena Tanuri, ela falou assim, quando eu ia me perdendo, teve alguém para me ensinar. Porém, eu me sentia repreendida. Mas é melhor eu ser repreendida e ir crescendo
do que eu não ser repreendida e ir se perdendo no meio da caminhada. E muitos estão assim, e estão sendo perdendo no meio da caminhada. Por quê? Porque não aceita a correção, não aceita a autoridade. É como eu falei aqui, hoje em dia está se separando pessoas para fazer funções, mas pelo carisma, não pelo caráter, não pelo quem a pessoa é. Porque hoje em dia nós estamos vendo aí pessoas que na predominância da pessoa do líder, ela não foi chamada para aquela tarefa, mas para nós na visão carnal, pois a pessoa tem carisma, tem influência, fala bonito, sabe se comportar, achamos que aquela é a pessoa, pois ela talvez não vai exercer nem aquela função que talvez você quer colocar, mas por ela ter o carisma, achamos que ela é a pessoa ideal. Vamos aqui ler a introdução, o texto principal. O texto principal dessa introdução está escrito em 3 João, capítulo 2, tá? Capítulo 2 não, capítulo 1, porque só tem um capítulo 1, porém não se chama capítulo. Quando tem um capítulo só se chama versículo. Então, para explicar melhor, 3 João, versículo 2, tá? Eu creio que vocês compreenderam. Quando é um capítulo só, não se chama capítulo. Chama-se de versículos. Então, como aqui tem 15 versículos na epístola de 3 João, é conhecido como 3 João, versículo 2. Vamos lá. Eu estou na introdução aqui do texto, desse texto aqui, ó. Vamos lá. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Veja que João aqui, o apóstolo João, ele fala aqui ao amado Gaio, ao presbítero Gaio. Ele relata aqui duas coisas importantes que eu frisei aqui, que no decorrer da aula, se o tempo me der, porque tem muito assunto aqui que eu preparei hoje para falar a respeito disso. Porém, o apóstolo João aqui, ele faz duas alusões que eu acho de um significado muito importante. E ele fala assim, que desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, como vai bem a tua alma. Ele fala de 3 aspectos. Ele deseja que que o ministério dele venha ser próspero, frutífero. Ele fala que aqui ele coloca outra coisa que eu acho necessário, saúde. Ele fala em todas as coisas e que tenha saúde. O líder, ele precisa ter saúde para que ele possa gerar saúde em quem está seguindo. O próximo passo, alma. A alma é a fase da locomoção do nosso corpo, é a alma. A pessoa que não trata do seu espiritual, dificilmente ela vai conseguir ter uma gestão de um trabalho na igreja. Dificilmente ela vai ter uma gestão frutífera. Dificilmente. Porque a alma é da onde procede os pensamentos, o entendimento, a compreensão. É da alma que procede, saindo de dentro do coração, os desejos. Então, se a pessoa não tiver uma alma reta para com Deus, ela não vai conseguir desenvolver os projetos dela para aqueles que estão debaixo da tutela
dele ou dela, né? Então vamos ler aqui a leitura bíblica em classe, tá? A leitura bíblica em classe, texto bíblico hoje está em Timóteo, que eu também achei esse texto muito importante para essa aula, porque se vai falar da pessoa do líder, no máximo tinha que ter esse texto mesmo aqui, né? Que é um texto que eu acho fenomenal para esse assunto que é tão vasto, tão importante para nossas vidas. 1 Timóteo, esse texto aqui eu achei ele muito importante, que é o texto da leitura bíblica em classe, tá? É o texto bíblico de hoje. Abra sua Bíblia, pega seu caderno, seu lápis, sua caneta e sua borracha e o seu corretivo, porque hoje nós vamos falar desse assunto muito importante e esse texto é um tema muito importante para essa aula. 1 Timóteo capítulo 3, verso do 1 ao 13. Antes disso, eu quero dar um spoiler rápido aqui, pedindo a você a sua atenção, né, o seu carinho. Para você que pode me ajudar contribuindo com qualquer valor, eu estou querendo comprar uma câmera para gravar o nosso material, o nosso trabalho, para dar mais conteúdo a vocês. E se vocês puderem colaborar com o meu trabalho, eu agradeço de coração. Qualquer valor que vocês puderem depositar vai estar na descrição do canal. Você clica aqui desse lado onde está o nome lá, inscreva-se. Do lado esquerdo, mais acima, tá assim um Vzinho, tem um Vzinho ali. Aí você clica ali, vai estar na descrição lá duas contas, né? A minha e a da minha esposa. Porém, o propósito é para esse trabalho, tá? Então, se você puder contribuir com qualquer valor, você pode ir em uma dessas contas e depositar. Chegando aqui, ou eu recebendo, eu vou anotar no caderno de oração. E aí eu vou estar orando pela sua vida, assim como eu estou orando por muitos irmãos que estão no meu caderno, né? Que não só contribuíram indiretamente, mas aqueles que não contribuíram também estou orando, porque são muitas pessoas que eu oro e pela misericórdia de Deus, Deus tem abençoado vidas. Eu tenho ouvido bastante testemunho de pessoas que me mandam áudio, agradecendo as orações, a bênção alcançada, aquilo que Deus tem feito. Então isso para mim é maravilhoso, tá bom? Vamos ler aqui, não quero tomar mais tempo, como eu falei, né? Vamos ler aqui. 1 Timóteo, primeira epístola aos Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 13, diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dando ao vinho, não espancador, não cobiçoso de top ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, exobedecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em pura consciência. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Eu estou no versículo 12 da leitura bíblica em classe, tá, meus irmãos? Os diáconos seja marido de uma mulher e governe bem os seus filhos e suas próprias casas. Porque o que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus.
Vamos aqui para a introdução. A introdução é aqui, ó, tá? Vai aparecer na sua tela aí que eu vou estar colocando. Dá uma olhadinha aí. Então vamos ler aqui. Introdução. Em geral, o trabalho do líder é valorizado em detrimento de sua pessoa. É preciso ressaltar que a pessoa do líder precede a sua liderança, isto é, ele deve ser valorizado por suas qualidades, seu caráter, e não somente pelo trabalho que ele executa. É comum os liderados criarem expectativa quanto aos resultados apresentados por seu líder. Contudo, os resultados positivos de sua liderança só serão possíveis à medida que ele estiver bem no seu relacionamento com Deus, comunhão consigo mesmo e com as pessoas que o cercam. Nesta lição, vamos refletir a respeito da pessoa do líder. Então, para nós entrarmos aqui, para que nós possamos entender um pouco quem é a pessoa do líder. O líder é como eu falei agora, a pessoa do líder, você não vai examinar um líder pelo score que ele tem, se é alto, se é baixo. Você vai examinar um líder por aquilo que ele exerce, por aquilo que ele faz. Como aqui o próprio texto base da lição aqui apresenta o quê? Fala sobre 1 Timóteo capítulo 3, está falando sobre a preparação de um obreiro. Para você separar algum obreiro, você tem que ver nele as qualidades que é expressada pela Bíblia. E através dessas qualidades, você vai saber se ele está aprovado ou se não está. Porém, o papel do líder é que o líder ele é o exemplo para os outros. Então as pessoas passam a olhar o líder não só de forma que o ver nele a imagem que a pessoa quer ser ele, mas de forma que o que ele fala é uma autoridade. O que ele fala resulta em mudança. Então o líder, ele pode ser humano como eu e você. Como eu e você, ele pode ser humano, ele pode errar, pode ter as falhas, mas acontece que o peso maior está sobre a vida do líder, porque é dele que vai sair o maior exemplo. Se de repente o líder ele não está preparado para assumir uma função ou propriamente para aconselhar um casal, uma família, esse líder ele não tem condições de liderar. Porque se ele não tem as qualificações que é necessária para um obreiro, que é aqui, que ainda ele fala aqui, não sejais neófito. Neófito é uma pessoa que não está preparada. Ela está despreparada, ela não tem compromisso, ela não tem responsabilidade com aquilo que está sobre as mãos dela. Então, a pessoa do líder, quem é a pessoa do líder? Como é que eu vou lidar com a pessoa do líder? Nós sabemos que hoje, nos dias atuais, eu não falo agora, nesse momento que deu uma parada, mas há 2 anos atrás, antes da pandemia passar, quantas pessoas, missionárias, pastores, obreiros, estavam se matando, estavam se suicidando? Quantos? Vários, não dá aqui para enumerar, mas muitas pessoas estavam cometendo suicídio. Porque o papel do líder não é só mandar. O líder ele não manda. O líder ele exerce. Porém, para isso, para ele exercer, ele tem que ter pessoas que recebem o seu comando, que ouvem o seu comando e que a faz de forma de sabedoria, com entendimento e com capacitação. Então, ser um líder, veja que nós vivemos numa geração, que nem eu falei, que despreza o caráter, mas adora o carisma, que é o que tem acontecido. Se nós for ver, quando alguém chega o poder sem caráter, é complicado, porque essa pessoa ela não vai permanecer.
Se ela chegar ao poder e ela não tiver caráter, ele vai criar naqueles que o seguem, porque ele é um guia, ele vai criar naqueles que o seguem pessoas da qualidade e do tipo dele, que não tem compromisso, não tem responsabilidade, pois faz o que dá na teia, porém os exemplos dele vai repatriar com aqueles que o seguem. Então, nós vemos aí que o fundamental fator de nós entender que o líder ele exerce a função, o líder ele tem que saber que ele, estando superior, ele não pode demonstrar que ele é o dono, que ele é o que manda. E nós vamos ler um versículo aqui, antes de tudo isso, para que você entenda sobre o assunto que eu estou falando, que eu acho que é muito sério, porém tem pessoas que não levam isso ao critério de entender que todo líder ele tem problemas, e acontece que quando o líder ele tem problemas, ele precisa saber que ele é humano e que ele precisa também de ser aconselhado, que o que eu vejo hoje é que tem líderes que ele acha que ele é um super-herói, que ele não precisa ser aconselhado, que ele não precisa de um mentor para repreender ele e falar, ó, você precisa melhorar nisso aqui. Você precisa fazer assim que vai dar certo. Tem líder que ele não quer escutar você. Ele não quer escutar, ele não quer sentar para te ouvir. Só ele tá certo, só ele faz e acontece. E é aí que nós temos que saber que o líder, ele é simplesmente um ser humano e que ele depende de Deus, né? Eu tô falando aqui de líder cristão, não de líder no ponto de empresa. Porque no líder, no ponto que eu vejo de empresa, ele se torna um patrão. Eu trabalhei numa empresa onde o líder, o que ele falava era a voz do patrão. Já na igreja não funciona assim. Na igreja você está lidando com pessoas que vão lá para receber uma cura, para receber uma palavra de conforto, para receber um abraço, para receber um beijo, para receber de forma que é a pessoa que vai, ela se sinta acomodada. Então, o líder, ele é ser humano. Outra coisa que eu vejo é que a maioria dos líderes hoje, eles acham que não precisa de ajuda, como eu falei, não precisa de aconselhamento. Ele acha que por ler livros e assistir palestra, ter faculdade, ter um bacharelado, ter um doutorado já é o suficiente, não é? O líder tem que entender que ele precisa de companheiros. Eu vi uma vez um pastor falar e ele falou para mim, isso aí eu estava conversando com ele, e eu aprendi muito só naquelas palavras que ele falou, e ele falou assim para mim, um pastor, ele nunca vai se abrir para um membro, ele vai se abrir para quem é pastor. Porque o pastor que vai ouvir, ele vai aconselhar aquele pastor. Então, a mesma coisa, nós olhamos hoje, um líder, ele tem que se abrir com quem pode aconselhar. Se tiver que corrigir, vai corrigir, mas vai ajudar ele a se sustentar de pé. Então, nós vemos aí hoje em dia que há muitas pessoas que assumem posições, como eu falei no começo, né? E que muitas vezes vem o primeiro vento, ela já cai. Ela não permanece porque é pessoas que não senta para aprender, não senta para ouvir, já se acha que chegou no nível mais alto e não é assim. A gente tem que entender que o líder, ele é ser humano, e eu vou explicar agora por que que o líder, ele é ser humano. Eu vou explicar. Deixa eu só ler aqui rapidinho. Conhecer um líder
requer ver o seu trabalho. De que forma que eu estou trabalhando para exercer a função de líder? Os diáconos, ele foi separado lá no capítulo de Atos 7 para servir os órfãos e as viúvas, porque partiu da liderança que havia uma necessidade. Então, tendo a necessidade, foi separado-se integralmente aqueles diáconos de boa reputação, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, para desenvolver aquele trabalho. Então, entenda uma coisa, a função que você exerce, você é líder. Vou dar um exemplo. Se você, na sua casa, é o sacerdote, é o cabeça, é o homem, você é líder. A sua esposa, ela não está abaixo de você, mas ela está do seu lado e ela tem que respeitar a sua autoridade. Então, qual é a escala hierárquica da igreja? Cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Cada um tem sua função na hierarquia. Cada um exerce a autoridade na hierarquia, certo que de forma diferente, como cooperador, como diácono, como presbítero, como evangelista, como pastor. Cada um exerce uma função determinante dentro daquilo que ele foi chamado. Então, analisando aqui o líder como indivíduo, que é o líder como o ser humano. Eu estou no subtópico 1, tá? Que é aqui, ó, tô colocando aí para vocês verem o subtópico 1, que diz assim: a personalidade do líder. Em linhas gerais, a personalidade tem sido definida como um conjunto de fatores afetivo, emocional e habitual, que juntos formam o ser de uma pessoa. A personalidade também está ligada à consciência que a pessoa tem de si mesma e com ela lidar com o ambiente onde vive. O líder é uma pessoa que, por sua vez, possui uma personalidade própria, capaz de torná-lo um ser único. Ele necessita ter uma personalidade moldada pelos princípios bíblicos, ser cheio do Espírito Santo e reconhecer os seus pontos fortes e fracos, se deseja ter sucesso na realização do seu trabalho. Aquele que se dedica em aperfeiçoar a própria personalidade, buscando moldá-la aos padrões de Cristo, será bem-sucedido e os seus resultados do seu trabalho serão positivos e duradouros. O que eu entendo aqui é que o líder, ele muitas vezes, ele vai ter que saber separar os seus momentos. Os momentos que ele venha fazer para o trabalho que ele exerce, o ministério que ele exerce e a família que ele tem. Então, o líder, no quesito aqui, o líder como indivíduo, ele precisa ter uma personalidade de forma que ele venha a ser a mesma pessoa nos 3 lugares, que seria no seu trabalho, na igreja e na sua casa. Porque hoje o que nós vemos aí é líderes que não têm personalidade no trabalho, não têm personalidade em casa com a família e muito menos, né, na igreja. Ou às vezes tem em um e no outro não tem. Eu conheço aí pessoas que se diz ser líder, pregador, né, que se diz ser obreiro, obreira, e eu conheço e sei por nome, mas joga dominó em casa. Não é o que ela prega, o que ele prega não é o que ele é na casa. E exerce função. Foi chamado para aquilo. Porém, o que ele faz não é aquilo que determina o que ele faz dentro da igreja. Eu conheço pregadora que joga dominó, que joga baralho, entendeu? Então, tem casos e casos. Porque o líder como indivíduo, como é que eu vou saber separar o líder como indivíduo? O líder está sujeito a tudo.
a ter depressão, a ficar doente e entre outras coisas. Eu até coloquei aqui. O caráter ilibado naquilo que gosta de fazer. O líder, ele tem que ter o caráter ilibado naquilo que ele ama fazer, naquilo que ele exerce. Ele tem que se capacitar, se aperfeiçoar naquilo que ele ama. Se ele ama dirigir igreja, ele tem que estar se aperfeiçoando para aconselhar, para disciplinar, para batizar, para discipular. Então, para fazer, para ser um bom pregador, para ter uma boa doutrina, porque tem líderes que ele só quer na área da gestão, ele quer só assumir a função, mas ele não prega, porque para ele pregar é como se fosse uma briga. Ele acha que não tem mensagem, ele acha que não foi chamado para pregar, mas é aquilo que eu falei. A pessoa do líder, ela tem que saber se preparar, porque da mesma forma que você prepara para entrar numa empresa, o patrão seu que te contratou, ele vai exigir de você um profissionalismo. E o profissionalismo que ele vai exigir de você é naquela área que você foi contratado para exercer. Então, o líder, ele sendo cristão, ele tem que saber que ele é ser humano, que ele está sujeito a falhas e ao mesmo tempo ele tem que pedir força para Deus e se aperfeiçoar naquilo que ele foi chamado para estar. Tem pessoas que foi colocado em posição, mas ele nunca se aperfeiçoou, nunca buscou conhecimento daquela área para exercer com maestria, para exercer com sabedoria. Então tem pessoas que às vezes ela não gera frutos naquilo que ela foi colocada, porque ela não se preparou e ela acha que aquela área não é o que ela quer. Porém, ela está ali porque alguém chamou ela e colocou ela naquela posição. Então vejamos, o líder ele sofre com problemas espiritual, né? Que é espiritualmente a mente, o ser da pessoa do líder, né? A maioria dos líderes, por não investir em um psicólogo ou na saúde, eu até marquei aqui, ó, na saúde, ou então na saúde, acaba tendo consequências na vida. Eu não sei se você já percebeu, mas tem líderes que ele não vai num psicólogo, ele não vai num hospital, ele não cuida da saúde, ele não faz exames constantemente. Então, eu até coloquei aqui, ó, que foi Deus que deixou. O pastor, olha bem, o pastor ficou para cuidar do espírito, do espiritual. Mas o pastor, ele tem pessoas que também conversando com ele, dialogando com ele, vai fortalecer a alma dele, vai abrir a mente dele, vai levantar ele espiritualmente. Por isso que eu falei que o líder, ele não basta ter só o que nós estamos falando aqui, que é só o líder como indivíduo, como personalidade. Mas o líder, ele tem que saber que ele precisa também cuidar da saúde, do seu psicólogo. Ele tem que saber que os processos da vida, às vezes, acabam afetando a mente espiritual, o corpo físico. Então, o médico cuida do corpo, o psicólogo cuida da psique, que é a mente. Então tem líderes que por um tempo ou outro ele acaba pegando uma depressão, acaba passando por uma situação grave que acaba se matando, como aconteceu com muitos pastores aí há 2 anos atrás, pastores, missionários, pessoas que estavam se suicidando. Por quê? Porque por causa dos problemas. Assumiu cargos altos, porém não aguentou permanecer naquilo que foi chamado. E às vezes, eu lembro disso aqui, tem até o versículo aqui que eu coloquei de Tiago, capítulo 17, verso 18, que fala assim: e Elias era homem sujeito às mesmas paixões,
que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Olhando para Elias, Elias também se abateu. Elias, na função que ele exercia de profeta, ele também era líder, porque ele tinha autoridade. Então, a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 13, que toda autoridade é constituída por Deus. Então, a pessoa do líder, ela tem que saber que ela precisa ter saúde, ela precisa cuidar do seu caráter, ela precisa cuidar como pessoa, ou seja, a psique, a mente, o psicológico. Ela precisa cuidar do seu corpo, que é ir no hospital, fazer exames para saber como está o corpo, a saúde. E por último é o espiritual. Porém, ele sendo espiritual, ele vai conversar com pastores, né, da mesma da mesma caligrafia, para que ele venha trocar experiências e se fortalecer ainda mais na caminhada. Então, o que eu vejo é que hoje em dia está trocado os papéis. Hoje em dia está trocado os papéis. Tem líderes que ele não atenta para a vida espiritual, não atenta para a sua saúde como corpo físico, e ele sabe que ele precisa de um psicólogo, ele precisa de uma pessoa para que oriente ele. Veja aqui, ó, há uma forte tendência tanto do líder como dos seus liderados em perder de vista o fator de que, por mais bem-sucedido que o líder possa ser, ele é uma pessoa. Além de ser visto assim, ele deve ser tratado dessa forma. Então, a personalidade do líder deve ser levada em conta e valorizada, assim como a sua integridade e a sua necessidade de bons e saudáveis e duradouros relacionamentos, que é o que eu acabei de falar aqui agora. Então, vamos aqui para o tópico, eu estou no subtópico 1 do tópico 2, tá? A humanidade do líder. A forma do homem, Deus constituiu de corpo e alma e espírito. Definitivamente a Bíblia afirma que o homem é um ser tricotômico. Deus criou o espírito, alma e corpo, logo todos advêm do Criador e tem a mesma importância e o mesmo valor para ele. O líder não deve esconder sua humanidade. Os seus liderados, ele necessita nutrir a sua vida espiritual, cuidar da sua saúde física e mental. O líder não pode se comportar e nem ser visto como um super-herói, pois é humano e está sujeito às enfermidades e falha. Claro que aqui eu já abordei sobre esse assunto, tá, meus irmãos? Que é o problema agora que eu falei ele como indivíduo, né? Como a personalidade do líder e a humanidade do líder, pois o líder ele era um ser humano, ele precisa de conselhos, ele precisa de um abraço, ele precisa também de um psicólogo para orientar, para falar com ele. Às vezes nós achamos assim, eu sou cristão, não preciso de um psicólogo, eu tenho a Bíblia. Correto, você tem a Bíblia e não há psicólogo melhor do que a Bíblia, mas Deus deixou o psicólogo para que cuide também do nosso psique. Então isso também faz parte de nós reconhecer quem foi chamado para aquela tarefa. Então, se existe psicólogo é porque ele foi chamado para isso. A gente tem que entender isso e colocar em prática. Então, assim, o que eu vejo aqui é que há pessoas que têm a chamada para liderar, porém eles não exercem com excelência, eles não exercem como deve se exercer. Então, o que eu falo aqui nesse assunto, já finalizando essa parte aqui sobre o que eu acabei de falar, é que a humanidade do líder, ele sendo ser humano, ele precisa sim buscar em Deus para que ele venha se fortalecer.
cada vez mais, tá? Vamos correr aqui. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Eu tô no tópico do 3 agora, tá? Tópico 3 aqui, ó. Tópico 3. O líder e os seus relacionamentos. Em primeiro lugar, o líder precisa desenvolver um relacionamento real e sincero com Deus. Depois consigo mesmo e com as pessoas que o cercam. A desobediência de Adão lhe custou o rompimento do seu relacionamento com Deus, levando-o a perceber a sua própria nudez e atribuir a culpa de seu erro. E Eva, sua mulher, note que assim que a relação de Adão com Deus foi quebrada, ele teve dificuldade de relacionar. Muito forte isso aqui. Se consigo mesmo e com sua mulher. Com base nessa verdade bíblica, é possível afirmar que o líder deve ter relacionamentos saudáveis nas seguintes dimensões: transcendental com Deus, né? Pessoal consigo mesmo e interpessoal com outras pessoas. Então, o líder que ele é líder mesmo, que ele foi chamado para isso, ele tem que primeiro, qual é o pilar? Primeiro, Deus. Segundo pilar, consigo mesmo. O líder precisa saber quando ele precisa de ajuda. O líder precisa saber quando é que ele precisa de ajuda. Quando é que ele precisa ser aconselhado. Quando fala de relacionamento aqui, o professor colocou muito bem, o autor da lição, ele está falando de relacionamento, não é só no convívio familiar. É o relacionamento, primeiramente, com Deus, segundo, familiar e segundo, com terceiros. Por quê? Porque o relacionamento, ele cresce e desenvolve o líder. Ele cresce e desenvolve o líder. Então, analisando aqui alguns fatores, eu até coloquei aqui, e coloquei assim, ó. Às vezes tem líder que quer fazer tudo sozinho. O líder, ele tem que entender que ele não pode fazer tudo sozinho. O líder, ele tem pessoas debaixo da tutela dele que o auxilia. Então ele não pode fazer tudo sozinho. Ele tem que saber que o líder, ele tem autoridade, porém essa autoridade ela é de forma que ele a exerce por meio daquilo que ele exemplifica, porque não é mandar. Quem manda não está tendo autoridade, quem manda está pagando para ter. Então, quando eu peço, eu sou automaticamente disponibilizada a entrar e a sair, a fazer conforme a vontade do Senhor. Então, vejamos aqui que outro assunto que eu até coloquei aqui no papel, que eu coloquei assim, pois tem líder que acha, tem líder que acha nem e não precisa de ajuda, pois se acha superior. Ainda eu coloquei assim, ó. Por causa dos seus cursos, faculdades e graduação, muitos dos líderes estão perdendo o foco. Você já percebeu? Dessa lição 2, tá? Vamos para a lição 2 aqui, ó. A lição 2. Tá aqui, ó. A lição 2. Segundo subtópico. Cuidados que um líder deve ter. Primeiro ponto ou primeiro tópico. Conhecer o limite de atuação. Na igreja local, existem vários líderes que atuam em diferentes áreas. A escolha do líder deve ser feita de forma sábia, depois de muitas oração e jejum, seguindo o exemplo da igreja do primeiro século. Contrário,
Haverá prejuízo na obra do Senhor. O líder que não conhece os seus próprios limites de atuação está sujeito a não cumprir a sua missão adequadamente ou querer executar uma função que não lhe compete, invadindo o espaço de outro líder, que pode causar diversos conflitos. O apóstolo Paulo advertiu ao jovem pastor Timóteo para que ele fizesse a obra para a qual havia sido chamado, com moderação e resiliência. Diante dos sofrimentos vividos por Timóteo, a orientação que recebeu foi para que, independentemente Só finalizando aqui a leitura, diante do sofrimento vivido por Timóteo, a orientação que recebeu foi para que, independente de quaisquer circunstâncias, ele permanece em seu lugar, fazendo o que havia recebido como missão da parte do Senhor. Esta é a melhor forma de se enfrentar e vencer os desafios da liderança. Ficar na posição que Deus estabeleceu. Uma das marcas de um líder de sucesso é a clareza que ele tem da visão que o Senhor determinou para ele. Então veja que eu estou no subtópico 2, tá? Então veja que cuidados que o líder deve ter, conhecer o seu limite de atuação. Qual é o limite de atuação de um líder? Como que um líder ele deve ter um limite de atuação? Tem líderes que assumem posições por causa da sua vanglória, não é verdade? Mas tem líderes verdadeiramente que assumem porque Deus o capacitou. É o que eu vejo aqui, eu vou ler aqui agora, eu até marquei. Tem líderes que têm sorte, não, que só tem nome, mas não exerce o cargo. Para mim, olha bem, para mim se espelhar em alguém, ele tem que ser melhor do que eu. Outra coisa que eu vou falar para você aqui que eu acho muito interessante, foi um pastor que me falou, e aí eu estou comentando aqui em cima desse assunto porque é relevante e é necessário. Esse pastor ele falou assim, que para ele congregar numa igreja, o pastor tem que ser para ele um exemplo. Se não for, ele não congrega. E por um lado eu parei e raciocinei, porque querendo ou não, a gente sempre espelha em alguém, tirando daquela pessoa exemplos que ela nos dá. Então, quando ele falou isso, eu parei para pensar foi até eu que marquei, que eu coloquei aqui, ó. Para mim, se espelhar em alguém, ele tem de ser melhor do que eu. E realmente é verdade. Para a gente se espelhar em alguém, a gente tem que ver nessa pessoa as qualidades de Cristo. A gente tem que ver nessa pessoa uma certa vida de luxo, mas que tem que correr para exercer a função de forma que ele venha fazer, não para mostrar, mas na forma de conhecer os seus limites de atuação, mostrando que ele está capacitado para aquilo que ele foi chamado a exercer. Então é nesse sentido que eu falo. Então, quando a gente passa a observar, né, pessoas que não têm tantos fundamentos para uma relação, ela acaba se difluindo na sua caminhada. Vamos correr aqui agora. Eu tenho duas coisas para ler aqui ainda sobre a personalidade do líder, né? É aonde o ponto que nós está no tópico 2. No tópico 2, né? Subtópico 2 do tópico 1, conhecer o limite de atuação. Então vamos aqui rapidinho. Olha bem o que eu vou falar aqui. Olha bem. Pega aí essa parte. Ninguém é líder de si mesmo. Um líder, para ser líder, tem que gostar de ser líder.
O líder precisa ouvir as pessoas. O líder precisa saber quem tem irmãos que precisa ouvir as pessoas. O líder precisa relacionar até com as pessoas que não gostam dele. O líder, ele tem que saber que tem pessoas que falam mal dele, não gosta dele, mas ele tem que pegar essa pessoa e amar. Ele tem que ajudar essa pessoa. Ele tem que capacitar essa pessoa, ajudando ela a crescer. A crescer. O líder, ele não pode separar aquele que paga o dízimo alto e aquele que não paga. Ele tem que tratar todos iguais. O líder, ele tem que saber que para aconselhar, muitas vezes, não é falar, é ouvir. Muitas vezes você não vai aconselhar falando. Eu já fiz isso. Pessoas já chegaram até a mim para... Não quero conversar com você, só quero que você me ouça. Você pode me ouvir? Eu falei, posso. E aí sentamos e ele falava. E eu pegava a caneta ali, o lápis e marcava. Para mim não esquecer, porque eu não ia conseguir lembrar tudo. Mais de 30 minutos falando. Então eu não ia conseguir lembrar tudo. Então o líder ele precisa saber em qual atuação é a dele. O líder, ele precisa ser como o rio. Tudo que cai no rio é levado para abençoar mais pessoas. O líder que é água parada, ele nunca pode abençoar ninguém, porque ele é água parada, não escoa em nenhum outro lugar, em nenhuma outra fonte. Então o líder que é água parada, ele nunca vai desenvolver um ministério grande. Nunca. Então veja aqui para você entender melhor o que eu quero falar. Vamos aqui para o tópico 2, que é ter o devido preparo. Aqui, ó. Ter o devido preparo. Vai aparecer aí na tela, tá? Ter o devido preparo. Então veja que o que eu tô falando aqui é muito sério. Eu acabei de falar para vocês, ó. Há uma diferença entre ser um líder e ser um chefe. Os dois são baseados em autoridade. O chefe demanda obediência cega. O líder conquista sua autoridade por meio da compreensão e confiança. Klaus Beckhoff, cavaleiro alemão. Então veja que nessas duas biografias de sentido, o líder tem que entender que ele não só faz, mas ele também deve se comportar, ele deve exercer, deve se preparar. Olha bem o que eu marquei aqui. Quando um líder não reconhece quando erra, já caminhou para o fim. Você conhece algum líder que ele faz errado, continua a fazer errado, e quando alguém vai chamar a atenção dele, ele não gosta? Esse líder, ele já caminhou para o fim. Se você conhece um líder assim, ele já caminhou para o fim. Quando o líder ele não gosta de ser corrigido, ele não gosta de ser chamado a atenção, ele nunca vai crescer espiritualmente falando, porque ele já jogou tudo que ele poderia ter e fazer, ele jogou por terra. Então vamos aqui correr, né? Vamos aqui correr o terceiro subtópico, tá? O terceiro subtópico, perdão, estou no tópico 3, tá? O terceiro tópico aqui. Resultado da sua dedicação, esforço, disciplina, mas sem Deus nada podemos fazer. Ele é que dá o crescimento. É necessário também que o líder firme as suas expectativas em Deus e não nas respostas de seus liderados, para que não venha se decepcionar como aconteceu com o profeta Samuel. Então vejamos aqui, ter cuidado com as expectativas dos outros. De que forma? O líder, ele tem que saber que ele sendo ser humano, ele aconselhando pessoas, ele tem que saber se comportar. Ele tem que saber falar com as pessoas. Olha, o exemplo de um líder, ele precisa ser mais proativo, né? Mais seguro. Então, no caso, ter cuidado com as expectativas dos outros é você ter consciência, é você ser mais proativo, ser mais seguro, saber falar, agir, mostrar que você é uma pessoa sábia.
Eu quero falar aqui, eu estou no tópico 3 ainda, tá, da lição, mas eu quero ler aqui um comentário que eu achei muito interessante. A humanidade, portanto, propicia ao líder cristão as seguintes bênçãos. Primeiro, conhecimento e clareza quanto ao seu lugar e à sua atuação, dentro do que Deus está realizando no mundo. Motivação e condição para enfrentar os desafios inerentes à liderança cristã. Manter-se firme sem perder de vista qual é a sua missão, efetivamente capacidade de respeitar e honrar com naturalidade a atuação de outros. A pessoa nas suas devidas funções, mantendo assim relacionamentos bons e saudáveis e duradouros. Então veja que o líder, ele sendo também uma espécie de formador, ele tem que saber que ele precisa de tanto de pessoas que o ajude, como de pessoas que o aconselhem. Então, o líder que não sabe lidar com sua gestão, ele acaba sendo imaturo, ele acaba jogando por terra aquilo que ele se preparou para chegar lá. Então o líder ele precisa ter sabedoria, consciência para saber lidar com os problemas que advêm à sua liderança. Então ele precisa saber se comportar, ele precisa saber se posicionar diante daquilo que ele fala, para quem o ouve, para quem o admira. Então o líder tem que saber o que precisa fazer para que ele faça com excelência. Com excelência. Quando o líder ele não consegue desenvolver os limites e muitas coisas é simples e básica, mas que aperfeiçoa a mente e o coração, ele não consegue desenvolver, é porque ele está deixando em falta. Veja bem, não é surpresa para ninguém o fato que todo líder deseja ter êxito na sua liderança. Mas afinal de contas, qual é o critério para que um líder cristão seja considerado bem-sucedido? Então vejamos. Vamos aqui para o subtópico 3 agora, tá? Eu vou tomar muito tempo não, que eu sei que essa lição já correu muito aqui e já está mais de uma hora. Vamos lá. A vida espiritual e a família do líder. A espiritualidade do líder. É fundamental que o líder tenha uma espiritualidade saudável, pois ela estabelecerá a forma como ele se relaciona com o próximo e principalmente com os de sua família. A expressão dignidade pode definir o bem e a espiritualidade de um líder, pois ele deve ter dignidade moral, espiritual e intelectual no seu lar e fora dele. Como que o líder ele deve se comportar em casa? Como que o líder ele deve agir na sua vida espiritual? A Bíblia fala que o líder dentro da sua casa ele é o cabeça, porque é ele que prepara o altar. Ele tem que saber como trazer a esposa e as filhas para perto, com que elas o admiram, com que elas o reverenciam. Não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Então, o líder espiritual, ele precisa primeiro ter contato com Deus, sem sombra de dúvida, é o primeiro contato que ele deve ter. E segundo, com a sua família, onde ele transmite e fala de forma que ele se porta como tal. É o que nós vemos hoje, é que hoje em dia não tem mais líderes da época que tinha antigamente. Como que eu vejo isso? Eu até marquei aqui, ó. Quero falar algo importante. Um líder que não sabe lidar com as pessoas, ele sempre vai ter problemas de relacionamentos e de autoridade. Assim também o líder na família. Olha bem, ninguém vai além do preparo.
Olha bem, ninguém vai além do preparo que tem. Isso é uma máxima que deve fazer parte das convicções de um líder cristão que deseja ser bem-sucedido no seu ministério. Lembrando que sucesso aqui está relacionado à fidelidade e não com expectativa simplesmente humana. Diante disso é considerado a integridade da pessoa, dos líderes. Essa sessão dedica-se em refletir sobre o comportamento do líder intelectual com o seu próprio. Então vejamos como que o líder ele deve agir com a sua família. O líder ele precisa saber conversar, dialogar, ele precisa saber aplicar a disciplina coerente, ele precisa ser justo. Então, assim, todos esses fatores contribuem para um líder em família. Vamos aqui agora para o tópico 2, tá? O líder e a sua família. Essa parte aqui, claro que eu já falei da espiritualidade do líder, né? Já falei também aqui sobre o líder e sua família, mas eu quero explicar um pouco mais sobre esse assunto. O líder e a sua família. Paulo escreveu a Timóteo mostrando as qualidades que os pastores e os diáconos deveriam ter. Dentre as várias qualidades, ele cita que deveria ser marido de uma mulher e que governasse bem a sua casa. Tendo em seus filhos em sujeição, o líder precisa ter uma família funcional e os seus primeiros compromissos. E com a esposa e filhos, ele tem a responsabilidade de manter a sua base familiar saudável e bem estruturada. Como diz o texto que faz alusão à separação de obreiros, a Bíblia fala que o líder necessita compreender e crer que os resultados positivos do seu trabalho são, em partes, resultados da sua dedicação, esforço, disciplina. Mas sem Deus nada podemos fazer. Então entenda uma coisa, o líder ele precisa chamar Deus para a vida dele. Ele precisa ter contato com Deus diariamente. Ele precisa falar com Deus diariamente. Exemplo disso, eu abri aqui, ó. Primeira Crônicas, o livro de Primeira Crônicas, capítulo 11, verso 2, que fala assim: já dantes, quando Saul ainda era rei, era tu o que fazia Israel sair e entrar. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás príncipe sobre o meu povo Israel. Veja qual era o papel do líder. O líder, tanto na família como na sociedade, que é os dois casos que eu estou fazendo alusão. O líder, o primeiro passo dele é ter Deus como fundador, como primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Segundo, vem o quê? O paralelo à família. E terceiro, vem o quê? Aquilo que ele exerce como função, que é o trabalho. Trabalho no sentido ministerial, que eu estou falando aqui para crente, tá? Trabalho no sentido ministerial. Não trabalho profissional onde você trabalha para receber. Estou falando de um trabalho no sentido ministerial. Então veja, a formação do exército de Davi e seus valentes deu-se de maneira muito curiosa. Talvez tenha sido assim para comprovar-nos que para Deus não há impossível. Pois quando Davi fugindo da perseguição de Saul, para onde que Davi foi quando ele fugiu? Para Adulão. Davi foi parar em Adulão, na caverna de Adulão. Então, se nós formos ler lá 1 Samuel 22, 2, vai dizer assim, ó: ajunta-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os homens amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então veja que Davi, ele foi escolhido, ele já tinha sido escolhido para ser líder, porém ele não exercia a função de forma literal, de forma que ele já tinha pessoas no seu comando para lutar guerras maiores. Mas Davi já fazia aquele trabalho. Entenda bem o contexto. Então,
Quando Davi está fugindo da perseguição de Saul, para onde que Davi vai? Para a caverna de Adulão. E quem aparece a Davi? A Bíblia fala que apareceu mais de 400 homens, como você agora viu aqui. E todos esses homens que nós conhecemos como os valentes de Davi, todos eles chegaram a Davi sem esperança, sem saída. Mas quem era Davi? Davi trouxe esses homens uma vida que eles não tinham mais. Davi trouxe a esses homens uma vida que eles não tinham mais. O papel do líder na família e na igreja é de certa forma, trazer aquilo que na família não existe. Trazer aquilo que na igreja está em falta. Então, o líder que Deus levanta, ele sempre vai ter solução para coisas difíceis. Porque quem usa ele é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo o capacita para que ele exerce a função com maestria. Então, vamos correr aqui para nós entender um pouco mais aqui esse assunto. Práticas espirituais de um líder. Aqui, eu estou no terceiro tópico, tá? Aqui embaixo. Práticas espirituais. Reconhecer as próprias limitações ao ponto de partida para uma vida de entrega a Deus. Somente um líder que depende do Senhor se dedica à oração e à leitura e ao jejum. Prática espiritual de um líder. O líder, ele nunca pode deixar de exercer função se ele não se resguardar tempo para si. Ele precisa ter uma pregação boa. Ele precisa ter uma doutrina boa. Ele precisa saber conversar com as pessoas. Ele não pode puxar nem para A e nem para B. Ele tem que ouvir as duas partes e ter um consenso naquilo que ele vai aplicar como uma regra, ou como uma disciplina, ou como uma repreensão. Então, o líder, ele tem que se preparar para exercer de forma que, quando ele o exerce, ele venha a ser respeitado. E nós somos governados por pessoas que ligam mais sobre sentimentos do que sobre pensamentos e ideias. Então, o líder, ele precisa saber quando a pessoa está bem fisicamente. Ele precisa saber quando a pessoa não está bem emocionalmente. Não é você ligar para a pessoa porque alguém mandou você ligar. Não, você tem que saber quando a pessoa está bem e quando ela não está. Quando ela precisa ser ouvida e quando ela não precisa ser ouvida. Esse é o papel do líder. A prática que o líder tem que fazer é ler a Bíblia constantemente. Jejuar pelas pessoas que estão debaixo da sua tutela. O líder, ele tem que ser o máximo possível espiritual em todas as ocasiões. Até para ouvir conselho, o líder tem que ser espiritual. Se o líder, para ouvir um conselho, ele não for espiritual, ele vai pensar que aquilo que está acontecendo com aquela pessoa não procede de Deus. E aí é onde ele pode acabar se distanciando daquele relacionamento, aonde ela poderia, ou ele trazer aquela pessoa para perto, ele acaba afastando. Eu coloquei até aqui assim, ó. Conclui-se, portanto, que a disciplina pessoal de um líder cristão proporciona a ele condições para que a sua liderança seja próspera e duradoura. Para você ver que o assunto está dizendo, de certa forma, e não é a sua boa conversa que vai amenizar a situação.
suas qualidades diante da autoridade que você apresenta pela sua disciplina e ética que ela vai te ouvir. É nesse fato que eu coloquei aqui. E ainda só para finalizar, eu achei interessante isso aqui que eu até marquei aqui, ó. Eu coloquei assim também, ó. A espiritualidade de um líder cristão é, portanto, um tema a ser levado em alta consideração, pois diz respeito à sua relação com Deus, com o meio onde vive e com as pessoas com as quais convive. Por meio de uma espiritualidade bíblica e saudável, essa liderança agradará a Deus e o favorecimento aos líderes como prioridades na sua prática, o que certamente refletirá o perfil de uma liderança verdadeira e aprovada pelo Senhor. Aí eu coloquei aqui, ó, ponto forte para se abordar na separação do obreiro. Se realmente ele tem essas qualidades para exercer uma função tão árdua, tão difícil e de tão sabedoria que exerce ali o favor de Deus em nossa vida. Hoje e amanhã continua-se de um alerta. E qual seria esse alerta? Esse alerta é esse aqui que eu vou ler agora, só para a gente finalizar o assunto aqui. Só para a gente finalizar. A última abordagem deste capítulo diz respeito à prática espiritual. Para uma liderança cristã exitosa e assim como para os demais cuidados, elas exigem disciplina para que seja atendida. David Coffield apresenta uma série de práticas espirituais separadas em duas classes, chamadas por ele de disciplina de abstinência e disciplina de engajamento. As práticas das disciplinas de abstinência são, primeiro, solicitude, segundo, silêncio, terceiro, jejum, frugalidade, castidade, pureza, segredo, sigilo, sacrifício. Já as práticas das disciplinas de engajamento são estudo, adoração, celebração, serviço, oração, comunhão, confissão, submissão. Aqui fica a dica e fica um alerta para mim e para você. Se você estiver exercendo essa função, é sinal que você está exercendo uma boa liderança no seu ministério. Agora, se você não está exercendo uma liderança dessa forma que eu acabei de abrogar os seguintes temas aqui, como eu falei, é prático, mas é necessário falar. Se você não estiver fazendo isso, volte a fazer. Comece a orar a Deus e pedir uma direção com que venha ter esse concílio na sua liderança e administração daquilo que você exerce. Aqui fica um alerta para a sua vida. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.